Você falou da Messa Urum, né? Aí, ó, tá Sim. aí o card da mulher. Você É, quer contar pra gente um pouquinho de como isso é visto no axé? E aí depois a gente passa pra falar dos afefês? O que você acha? então, é que aí, no caso, na missão Urum, a gente vai depois do outro card falando sobre os eguns, né? Então, Sobre. é, Esse daqui é sobre os ventos, não é? na É realidade, então, não. mesa Urum, 9 céus, né? E aí é o que se entende, são as 9 etapas que a gente vai entrar logo em seguida, e são que entra dos ventos e depois entra dos eguns, né, também, né? Uhum. Então, nesse card, na realidade, ela, quando ela se tornou a Messão Orum, foi quando ela se partiu em 9. Acabamos de dizer agora há pouco, né? Então, ela se partiu em 9, aí ela se tornou mãe dos 9 céus, né? E cada um deles tem uma representação. E cada um deles também tem aí uma fusão que eu e o Dan compreendemos que são as direções do vento, né, que isso tem pelo xamanismo. Então é muito interessante essa parte também, que vai entrar no próximo card, né? Então, na realidade, esse é uma alusão sobre os 9 ventos e os espíritos que a servem. No próximo card vai ser mais informação, né, do que vem. O próximo é só informação, galera. E a Entendeu? informação boa. Aqui é informação. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. É, Tá. É, Desculpa, a gente tá demorando pra carregar um pouquinho, né? Então, é isso, né? Inhaçã, ela é 9 por muitos motivos, né? Entre esses motivos é porque ela tá relacionada a todas as direções, né? E porque cada direção tem um vento. Os ventos, eles são chamados de afefê. É assim que fala, Bará? Ou é É afefe? Como que é a a, pronúncia a, certa? a Fefé. A Né? Fefé. Afefé. E O aí, sinalzinho no final, o acento é no último E. A Fefé. A Fefé. Aí, às vezes, ela é chamada, que também é um título, né? De Iá a Fefé, né? Que é a mãe dos Muito ventos bem. mesmo, né? Isso, né? E aí. Peraí, só um minutinho, você não espera também, não espera? Então, gente, vocês gostam do nosso trabalho aqui no Caminho dos Elementos? Então considera se inscrever no canal, deixa uma ideia nos comentários, dá o seu like, compartilha com seus amigos, isso ajuda muito a engajar o vídeo na plataforma, certo? Bom, agora desculpa ter interrompido, prometo que não vai mais acontecer nesse vídeo, tá? Nos próximos vai. Agora segue a rima, vai! Eu trouxe um negócio aqui que eu queria compartilhar com todo mundo, né? Que é são sobre esses 9 ventos, né? Aí eu não sei se tá todo mundo conseguindo ver, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas existem duas questões assim que são interessantes, é que assim, você tem a questão do axé, né, sobre o significado de cada vento e tal, mas é assim, gente, nós somos neo-xamanistas, né, então as direções elas são importantes pra gente também, né, e o que eu achei interessante quando eu tava fazendo a pesquisa aqui pra live, é que os ventos, eles têm uma relação com o que a gente entende, né, das direções sagradas. Eu não sei se tem alguém aqui na live que tava quando eu fiz a palestra das direções sagradas lá no Retiro da Árvore, mas se tiver vai lembrar, né, das direções, e a galera pratica, então conhece, né. Então, assim, eu vou fazer assim, eu vou pedir pro Bará falar um pouquinho se tem alguma coisa a acrescentar sobre cada vento, e depois eu vou dar uma palhinha sobre cada direção e para mostrar como se relaciona com os afefés da OIA. O que você acha, Bará? Pode ser assim? Só interessante a gente falar que o Afefé Orum é o Afefé do céu. Afefé Aiê é terra. Afefé Iná seria o fogo, né? Então os outros dois aqui, que é o Odô e o Okô, eles já estão praticamente meio que juntos, né? Que é mais o plano da emoção, da fertilidade. O próximo também, o Afefé Ogum, que aí esse a gente já está falando de novo, né? A questão de guerreiro, né?
E aí o Orun Itá, que seria um afefé mais do céu, vindo, né, por questões, né, seria o vento norte, e o Orun Abadi também seria do céu. Por exemplo, você vê que a maioria das direções dela, ela vem de Orun. Pode reparar que a maioria, Fefé, Orun, Itã. Então, assim, seria mais um céu celestial, seria um céu mais... Né? Isso eu falo pela tradução dos nomes que estão por aqui. Agora, a gente fez uma fusão, o trabalho foi muito bem feito, Dan, gratidão, Dan, que você teve, assim, você foi incrível nisso. Daí eu olhei, nossa, que legal, porque aí nessa parte do xamanismo é quem manja muito mais é você, né? De falar das direções. Então, gente, e eu acho isso aqui muito incrível, porque tem muito a ver mesmo de como a gente entende, né? As direções sagradas. Então, por exemplo, você tem o Afefé Orun, né? Que é o vento do leste. O leste, no xamanismo, né, o leste, pra todo mundo, né, é onde o sol nasce. Eu falar que no xamanismo, não, então quem é de outra religião nasce no sul, não, né? Mas essa questão do sol nascer no leste, ela é muito interessante, porque é o surgimento da vida, né? Então, no xamanismo, isso tem a ver com, por exemplo, a chegada da primavera, né? A gente teve agora há pouco, em setembro, né? Agora há pouco, a gente já tá em novembro, né? Mas a primavera chegou, e a primavera, ela tem essa questão, né? Do nascimento da vida, né? Aí vocês podem ver aí no card, tá escrito assim, o nascimento da luz, né? E de fato, né? É onde o sol nasce, é onde vem a luz. Dentro do xamanismo, isso tem uma importância muito grande, considerando que é na direção leste que a gente encontra o nosso eu xamânico real. Através da visão do leste que a gente recebe a bênção do grande espírito, para que a gente possa se ver como a gente realmente é. É ali que começa a busca xamânica, no meu entendimento, né? No xamanismo existe no neo-xamanismo brasileiro existe uma disputa, né? De por onde a gente começa a abrir a roda xamânica, né? Então você tem a galera que é mais ligada ao xamanismo norte-americano, que diz que a gente tem que começar a abrir a roda no norte, né? A roda xamânica do norte. A galera daqui tá querendo ressignificar isso, porque como a gente tá no hemisfério sul e a água roda no sentido ao contrário e tal, tem que começar no sul, né? A abrir a roda. Ali a discussão, eu acho que a roda tem que você tem que abrir a roda do leste, porque é de lá que surge a luz, é de lá que vem a sua visão interior, é lá onde você encontra o seu eu xamânico, né? Beleza, aí é assim, né, no xamanismo a gente seguiria do leste pro sul, mas eu vou seguir a ordem que tá aí, né? Aí você tem a direção oeste, né? Do mesmo jeito que o sol nasce no leste, ele se põe no oeste, então é onde o dia acaba, né? Então o oeste, ele tem uma relação muito profunda, assim, com o fim das coisas. É onde, quando a gente precisa soltar uma coisa, na direção oeste que a gente vai buscar esse auxílio, né? Não precisa ser necessariamente no pôr do sol, né? Embora o momento do pôr do sol ele seja muito significativo no xamanismo em função disso, né? Traz a força da Sagrada Direção Oeste, mas o Oeste ele tem a ver com o que a gente precisa deixar pra lá, né? No neo-xamanismo representa a estação do outono, né? Que é quando você tem a última colheita e as folhas começam a cair para se preparar para a chegada do inverno, que é onde as coisas realmente, onde a terra descansa, onde a terra para, né, para se ressignificar. E tem a ver com isso, né, o AFFAE, né, muito embora, como é a direção de certa forma da morte, porque é onde o sol morre, né, tá justamente a Aie, né, Aie é como a gente chama o mundo material, dentro da cosmologia iorubá, e tudo que é material, cedo ou tarde morre. A gente, as coisas, até nosso planeta, cedo ou tarde ele vai ser tragado pelo sol, né? Ou então vai vir um meteoro e vai partir em dois, sei lá, entendeu? Mas tudo que é material, cedo ou tarde acaba morrendo, então tem essa relação, né?
Aí a gente tem o Afefainá, que é o vento do sul, né? Aí, ó, aí tá dizendo pra gente, né, que é o vento da paixão, da ação, né, do movimento. No neo-xamanismo, o sul, ele tá relacionado com a chegada do verão, né? Ele é o que vem depois do leste, é a primavera, segue pro verão, né? E tem a ver, né, com o plantio mesmo, né? É a época onde a gente vai trabalhar nas plantações, né? Tem esse significado mais antigo, né? Mas é onde você tem o trabalho coletivo, né? É onde tá calor, então as pessoas se movimentam mais, elas estão mais agitadas, estão mais animadas para tudo, né? E tem a ver com o Afefainá, né? Que é esse vento que tem a ver com paixão, movimento, como tá dizendo aí, né? O calor vital, né? Então é onde as coisas realmente acontecem, onde você tem mais movimento, onde você tem mais força de ação, né? E aí você tem o Afefé Odô, é assim que fala, Bará? Odô é Odô? É Odô, né? É rio, né? É rio, né? Isso. Certo, né? E aí, tá dizendo aí, ó, vento frio, né? E justamente o norte é a sagrada direção do inverno, né? Que é onde a terra ela descansa, né? Pra processar as sementes, né? As pessoas, elas às vezes têm a impressão... Eu tava falando isso com a Pri até esses dias, né? As pessoas têm a impressão que, assim, no inverno... a vida para, mas na verdade não para, a vida ela só tá refletindo, porque durante o inverno, é no inverno que as sementes elas acumulam força para começar a brotar as primeiras raízes, né? Então, quando chega a primavera, é porque as raízes elas já germinaram durante o inverno, né? Mas tudo isso acontece de forma lenta, processando o resultado daquela vida, porque a semente, né, ela é a experiência daquela geração. Então, vamos falar de manga, só pra gente usar um exemplo aqui, né, a árvore nasceu na primavera, certo? Aí no verão ela dá o fruto, no outono são os últimos frutos, e aí você tem a experiência final, que é a semente de dentro do fruto. E aí aquele ciclo, né, a experiência dele, o resultado da experiência daquele ciclo é a semente, é a próxima geração, entende? Então, o norte, ele é um momento de reflexão. Aqui, dentro da cosmologia iorubá, tá relacionado à água, né? Mas pra gente, no neo-xamanismo, geralmente a gente relaciona isso com o ar. Mas o importante, né? O importante ali é o que a gente tá vendo. É a questão da sabedoria que aquela experiência de vida produziu, né? Então você tem a sabedoria, você tem a calma, né? E embora, né, seja relacionado com a água e a gente costuma relacionar com o ar, ó, tá ali no final, né? O símbolo natural é o gelo e o silêncio, que é o poder de reflexão, né? E aí a gente tem as outras direções, elas são transições entre as 4 direções sagradas, né? Então você tem ali o sudeste, né? O sudeste, ele é a direção entre o leste e o sul. Então ele é a transição da primavera pro verão. É onde a gente começa a encontrar as motivações para se movimentar. E tá ali, ó, é o vento guerreiro, força, determinação, conquista, é o trabalho, é a trilha aberta, é onde tudo se relaciona, né? Aí o sudoeste é entre o sul e o oeste, né? É a poeira do fim, as folhas secas, tem a ver com a chegada do outono também, né? Aí a gente tem o noroeste, que é do outono, né, pro sul, né, que é do oeste pro norte, perdão, gente. Do oeste pro norte, que é o vento da visão. Ele tem a ver com o outono também. É onde a gente começa a jogar o que a gente não precisa mais fora. É onde a gente começa a refletir, a gente começa a projetar novos começos, né? E no final a gente tem o nordeste, que é a transição do norte pro leste, né? Que é justamente o vento da semente, né? Acho que não tem mais nada a declarar sobre isso, tá aí, né? E aí no fim a gente tem
O Afefé, Orun e Tan, né? E é interessante a tradução desse, porque Orun, como o Bará disse, é o céu celestial, né? E o Itã, ele é a sabedoria. A gente chama as histórias de Itã, porque é isso, porque Itã é uma narração que traz uma sabedoria, é uma história que traz uma sabedoria. É uma narrativa mítica, né? Isso, Itã, que... narrativa mítica em Yorubá se chama Itã, né? É isso. E aí essa direção é o centro, né? No neo-xamanismo, o que é o centro? O centro é a gente, né? É onde as forças de todas as direções se reúnem para criar a nossa experiência de vida, né? E aí, como tá dizendo aí, é o coração do mundo, né? A união dos ventos, o equilíbrio cósmico. É a gente, né? É isso. Complementando tá certo, complementando ainda, Dan, os 4 primeiros se relacionam com os elementos também, terra, fogo, água e ar, né? Que aí são os primários, né? Os primordiais, né? E a gente pode seguir o ritmo agora e ir pro próximo.